é que quando nós examinamos as Escrituras e procuramos viver em linha com a palavra, muitas são as revelações e as palavras de Deus que vão ficando em nosso coração. Então, nos momentos na qual Deus quer que venhamos trazer alguma coisa para as pessoas, por nós examinarmos as Escrituras, fica como um computador guardado no nosso coração as revelações de Deus. E no momento na qual Deus quer que tragamos alguma coisa para as pessoas, Ele vai lá e colhe aquilo que está dentro de nós. O Espírito Santo fala, é isso aí. Mas antes de pregar no 13, no último versículo do capítulo 12, diz assim, olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. No capítulo 12, aqui de 1 Coríntios, Paulo vem falando da igreja, de como nós devemos buscar os dons espirituais para a nossa vida. Mas ao final ele fala, eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Porque esse caminho mais excelente, nós vamos ver aqui qual é esse caminho. Aí no versículo 1 do 13 já diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tinta. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, veja bem, não me adianta para, no mundo espiritual, todos os dons. Eu posso receber todos os dons do Espírito, os dons ministeriais. Se eu não tiver amor, isso não vale de nada. Então, o caminho excelente é o amor. E vamos em frente. E no versículo 2: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Eu vou levar esse capítulo e vou pausar para explicar exatamente o que significa. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, que eu tivesse o dom de profecia, está falando aqui, porque muitas pessoas, a maioria dos crentes, estão buscando dons que os façam sobressair. Nós hoje, infelizmente, nós vivemos um cristianismo carnal. As pessoas querem pegar as coisas de Deus para se autopromover. Um quer dizer que é profeta, outro quer dizer que tem isso, que tem aquilo. Outros podem receber aqui que diz: se eu tivesse uma fé de tal maneira que transportasse montes, eu posso ter uma fé tão forte que eu posso até andar por sobre as águas. Vou fazer igual Jesus, vou andar por sobre as águas. Eu tenho uma fé muito forte. Eu tenho uma fé capaz de fazer o morto levantar. É mais fácil fazer o morto levantar do que pegar um monte e botar ele no mar, tá? Porque eu já vi homens de Deus, usados por Deus, levantar morto. Eu já vi. Agora, nunca vi ninguém pegar um monte e transportar por meio do mar. Quer dizer, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? O que pode ser muito grande aos olhos das pessoas, aos olhos dos homens, no mundo espiritual não vale nada se não tiver amor. Porque o que acontece? O que é o amor?
Muitas vezes a gente não tem essa compreensão. Quando fala amor, a pessoa já pensa: eu amo minha mulher, eu amo meu filho, eu amo o meu irmão, não sei o quê, e acha que o amor é isso. Não, o amor não é isso. O que é o amor? Muitas vezes a gente não compreende o que é o amor. O amor é Deus. Deus não tem amor. Deus é amor. E muitas vezes a gente não compreende o que é o amor. Eu não posso realmente estar ligado a Deus se eu não tiver amor, porque Deus é amor. E se Deus está dentro de mim, se o Espírito Santo está dentro de mim, então eu tenho que ter amor. Então vamos ainda à frente, no 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Veja só quão grande, qual profundidade que o apóstolo Paulo está falando. Qual é a pessoa que pega todos os seus bens e doa para os outros? Qual pessoa que faz isso? Eu não conheço ninguém que pega todos os seus bens e doa para alguém. Mas está falando, mesmo que você faça isso, se não tiver amor, não adianta. Se você fizer com amor, adianta. Agora, se você fizer por religião, por caridade, aquela caridade assim de achar que você vai comprar a vida eterna, porque você está dando todo o seu sustento. Aqui não fala só de dar a sua fortuna, fala e distribuir seu sustento aos pobres. Quando se fala o seu sustento, fala daquilo que você precisa para se alimentar. O que é o seu sustento? O seu sustento é que você tem dentro de casa para comer. E se você pegar aquilo, você vê alguém e você der aquilo para essa pessoa, você dividir ali o seu sustento com essa pessoa, se não tiver amor também não vale nada. Embora no mundo físico alguém vai ver e vai falar: não, pô, fulano ali é o São Miguel. Agora tem 2 Miguel. O Miguel que eu estou falando, São Miguel sou eu. Vai ter outro São Miguel ali, tá? Agora tem 2 Miguel. Então o que acontece? Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha só a profundidade. Aqui mexe só naquilo que é mais profundo. A pessoa pode dar o seu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não tem nada, não adianta nada. Então o amor, ele é muito grande. O amor é o que traz para nós tudo aquilo que é real, que é eterno. Porque nós vamos ver aqui na frente, quando o apóstolo Paulo vai trazer essa revelação bem forte, que se não tiver amor, não vai adiantar nada. Porque todas essas coisas que você tem, que eu posso ter, Deus me deu alguns dons, mas esses dons só servem aqui no plano físico. Eles vão ser extintos. Só vai permanecer a fé, a esperança e o amor. E desses 3, o maior é o amor. Só isso que permanece. De resto, línguas. Você fala em língua, você profetiza, tem dom de discernimento, operação de milagres e tudo mais. Isso aí é em parte. Quer dizer, na parte física, na parte espiritual só vão permanecer os 3 e nós vamos ver isso. Aí no 4 diz: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha.
profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então veja bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Todos esses dons, eles são em parte. Eles não fazem parte da perfeição. Olha só o que diz aqui. Quando vier, onde que está escrito aqui? O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquilados, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerão, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, quando vier o que é perfeito, ele não é em parte, ele é eterno, ele é algo total. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, quando nós estivermos realmente na perfeição, na manifestação do Senhor Jesus Cristo, essas coisas que muitas vezes à vista do homem se pareciam coisas grandes demais, não vai valer de nada, porque chegou o que é perfeito. Enquanto não tem a perfeição, isso causa um grande alvoroço. Mas quando viu o que é perfeito, só vai permanecer aquilo que é perfeito. Entendeu? E quando, agora no 11 é o que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando eu quero buscar as coisas para que eu sobressaia, eu estou pensando como menino, estou pensando como criança. Eu não estou pensando naquilo que é eterno, eu não estou pensando naquilo que é real. Porque você veja bem, quando nós éramos crianças, olha o nosso pensamento. Quantas coisas, hoje até minha filha fala, não, eu gostava mais quando era menor, era criança. Porque hoje vem o quê? A responsabilidade. Então, quando se é maior, se tem uma responsabilidade. E quando se é criança, parece que as coisas são muito fáceis. Ou parece que as coisas são de uma forma que realmente elas não são quando a pessoa chega na maturidade, na qual ela tem, entendeu? O raciocínio já de adulto. Quando ela pensa realmente nas coisas reais. Porque a criança, ela vê a coisa no mundo da fantasia. Ela não vê a coisa no mundo real. Quando você chega numa situação que você, como diz, é dono do seu próprio nariz, não sei se eu me faço entender, porque isso é um tipo uma gíria, né? Mas quando a pessoa como é que eu vou dizer? Ela é responsável pelos seus atos, ela vai ver o peso da realidade da vida, que já não é mais como ela tivesse criança, tendo alguém que fosse fazer as coisas por ela. Então ela vai se deparar com a realidade da vida. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Que nós devemos não pensar com a mente de criança, não pensar com a mente de menino, mas pensar com a mente madura. Eu tenho que pensar para a vida eterna e não pensar para a vida deste mundo. Porque olha só, muitos hoje em dia, por não saberem em que tempo estamos, ainda estão preocupados com as coisas desta vida. Porque ainda não se atentaram que estamos nas últimas horas. Hoje mesmo eu estava falando com um irmão aí, conversando, e ele estava me falando a respeito aqui do Paraguai, que falou que eles estão apertando aí as igrejas, negócio
negócio de documentação e tudo mais, tem muitos lugares aí no mundo, igual na Coreia. Outro dia eles mataram o povo que estava na igreja. Ela chegou e mataram diversas pessoas. Há uns 2 anos atrás, eu vi nas Filipinas, um missionário sendo morto com um negócio desse tamanho, tipo espeto de churrasco. Eles botaram fogo no missionário e começaram a espetar o missionário. Entendeu? Então, nós temos que estar cientes de que as coisas espirituais não são coisas apenas que podemos ver. As coisas espirituais, na sua maioria, nós não vemos. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Porque ainda que eu ou você vamos mostrar dons espirituais que parece que temos amor, parece que Deus está realmente atrás de todo aquele dom, muitas vezes não está, porque não tem amor. E é por isso que a palavra de Deus diz, Jesus disse que no grande dia muitos chegarão diante dele e falarão para ele: em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos milagres extraordinários. E ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Se ele não conhecia eles, por que se manifestou? Por que eles expulsaram demônios? Por que curaram enfermos? Por que fizeram sinais e maravilhas? Pelo nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Mas por trás de tudo aquilo que eles estavam manifestando, não tinha Deus, porque não tinha amor. E Jesus não conhecia eles, por quê? Porque Jesus não habitava dentro deles. A palavra de Deus diz que Deus habita em nosso coração pelo amor que o Espírito Santo derrama dentro de nós. Então nós temos que hoje ver essas coisas com preocupação, porque se até hoje nós brincamos de ser cristão, nós brincamos de ser crente, hoje não há mais tempo para isso. Não tem mais tempo. Olha só o que diz aqui no versículo 12: porque agora vemos por espelho e em enigmas, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quer dizer, hoje tudo o que acontece é como se a gente estivesse vendo por espelho, ou com duplo sentido. Mas quando se manifestar o Senhor Jesus neste mundo, quando se manifestar através do arrebatamento, ou Ele vem nos buscar, ou nós vamos a Ele, nós temos que estar preocupados com isso. Não é só com o arrebatamento dele vir, mas é em nós irmos encontrar com Ele. Muitos acham: não, o vovô morreu tem 120 anos, eu estou com 10 anos, vou morrer. Estou cansado de ver jovem morrer, cansado de ver pessoas novas morrerem. Daqui a pouco dá um piripaque, o coração pum, para, foi embora. E aí, vai se encontrar com o quê? O arrebatamento foi feito. Eu fui tirado da terra. E se eu não estiver preparado? Se eu eu chegar lá diante de Jesus, eu estou com a carteirinha da igreja aqui, eu sou crente desde a época de Dom Pedro I, não, desde a época de Noé, porque Dom Pedro I era lá no Brasil, não é aqui. Entendeu? E aí? A minha carteirinha, o meu tempo de crente, não irá me fazer apto ao céu. O que vai me fazer apto ao céu é o que? É quem está habitando dentro de mim. Não é quem está no externo, quem está dentro. Então no 13 diz: mas quando se manifesta
o que é perfeito, o que ele fala? Agora, pois, permanecem a fé, depois que é aniquilado aquilo que é em parte. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três permanecerão, mas o maior deste é o amor. Por que o maior deste é o amor? Porque Deus é amor. Nós precisamos simplesmente colocar isso no nosso coração. Se eu tiver todas as coisas, eu tenho que sondar a mim mesmo e ver, eu tenho amor? É isso que eu tenho que ver. Não precisa saber se eu falo em línguas, se eu profetizo, se eu ando de ponta cabeça no teto, se eu ando sobre as águas. Isso tudo vai passar. Eu tenho que saber, olhar para dentro de mim e sondar. Eu tenho amor? O amor está dentro de mim? Tá, então já tem todas as coisas. Todas as coisas já estão perfeitas em você. Vamos lá em Gálatas capítulo 5, que fala, para a gente terminar aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos acharam Gálatas? Capítulo 5? Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga eu. Misericórdia. Todos acharam? Olha só o que diz aqui. Esse versículo aqui, ele é um resumo de toda essa palavra. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Quando eu estou em Jesus, a circuncisão era a marca da religião. Quando o judeu, para ele ser judeu, ele tinha que ter a circuncisão na carne, para ele ser considerado da religião judaica e ser considerado do povo de Deus. Quando veio Jesus, se manifestou a perfeição, que Jesus é perfeito. Quando ele se manifestou, então o que acontece? Em Jesus Cristo, a circuncisão, a religião não tem valor algum, nem a incircuncisão. Quer dizer, se eu sou religioso, se eu sou circuncidado, ou se eu não tenho a marca da religião na minha carne, isso não tem valor nenhum, porque em Jesus não tem valor nenhum. Mas o que tem valor? A fé. Mas que fé? Fé em qualquer coisa? Fé normal? Porque fé, eu posso ter fé num pedaço de pau, eu posso ter fé num ídolo, posso ter fé numa pessoa. Não, é a fé que opera pelo amor. Quando fala a fé que opera pelo amor, é a fé que opera através de Deus. Quando você vê amor na Bíblia, saiba de uma coisa, é Deus. O amor é a virtude de Deus na nossa vida. Então o que importa é esta fé. Tudo que fazemos pela fé, ela tem que fazer o quê? Estar acompanhada do amor. Então veja bem, isto é que importa, a fé que opera pelo amor. E se nós buscarmos esta virtude maior, que é o amor, então o que acontece conosco? Nós seremos perfeitos. O que é perfeito? Quando se fala na perfeição, a pessoa pode dizer assim: não, eu jamais vou ser perfeito. Nós somos perfeitos em espírito. Por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, então nós somos perfeitos. Porque Deus, quando você está em Cristo, Ele não trata mais contigo segundo a carne. Lá eu acho que é 1 Coríntios 3 fala: porque a ninguém conhecemos segundo a carne.
E se um dia conhecemos a Cristo, eu vou ver se eu acho aqui, porque é muito forte essa palavra. Esse Deus me deu agora, nos fez lembrar e vai me trazer, né? Eu não estou achando aqui, mas em outra ocasião. Mas diz assim: porque a ninguém conheçamos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo, já agora não o conhecemos desse modo. Quando eu estou em Cristo, então eu não sou tratado por Deus segundo a dimensão carnal. Eu estou perfeito em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo. E se nós somos membros do corpo de Cristo, o corpo de Cristo não pode ter imperfeição. Então, no Espírito, nós fomos recriados nele. Então, ele nos vê de uma maneira perfeita. De uma maneira perfeita, porque nós somos perfeitos em Cristo. Por causa do sangue de Jesus, ele nos olha com a lente do sacrifício dele, que foi pago. Os nossos pecados foram pagos por causa deste sacrifício. E não, então, nós somos perfeitos em Cristo, segundo o Espírito, e não segundo a carne. Essas são coisas que nós temos que ver de outra maneira, de outra forma, um estudo profundo. Mas eu creio que hoje nós estamos sabendo, estamos tomando conhecimento do que verdadeiramente é necessário na nossa vida. Porque a partir do momento que nós venhamos viver em amor, então o que acontece? Nós iremos crescer, o nosso irmão irá crescer, nós vamos olhar lá fora as pessoas com um olhar diferente, nós vamos olhar o nosso irmão diferente, porque o amor, ele vai nos dar um óculos espiritual, uma luneta espiritual. Então, quando vem aquilo que é imperfeito que há em nós, porque em nós há sentimentos ruins, mas quando eu tenho a lente do amor, Deus dentro de mim, então eu vou filtrar aquele sentimento ruim dentro de mim, eu vou filtrar ele pela palavra, pela lente de Deus, e vai sair do outro lado uma nova visão, uma visão diferente, que vai sobrepujar aquela visão da minha cara. Então, irmãos, isso é profundo, e isto tem a ver pura e exclusivamente com a nossa salvação. Deus tem falado no meu coração ultimamente: prega o que tem a ver com a vida eterna. Muitas coisas estão na nossa vida, mas muitas coisas têm implicação na nossa vida eterna. E a coisa que tem mais implicação na nossa vida eterna e que nós não podemos nos deixar enganar é de buscar as coisas terrenas, as coisas terrenas que são em parte em detrimento daquilo que verdadeiramente é eterno, porque o que vai prevalecer na nossa vida é o que é eterno. Que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Eu creio que o Espírito Santo revela a cada um de nós no nosso coração. Eu fico assim maravilhado, porque eu creio que quando vocês leem assim no espanhol, né, tem assim uma visão melhor, né? Porque às vezes eu fico meio preocupado de estar falando em português, né, e não pegar, você não conseguir pegar a essência da palavra, porque a essência da palavra é que muda a vida das pessoas.
Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, verdadeiramente inscrever em cada coração a tua palavra, uma palavra, meu Pai, que seja acompanhada pelo amor, meu Deus, que cada um de nós, venhamos crescer na graça e no amor do Senhor no nosso coração, meu Pai. Para que, meu Deus, então, quando o Senhor vier, ou quando nós, meu Pai, possamos partir, meu Pai, nós tenhamos verdadeiramente uma ligação contigo verdadeira. E não sejamos achados, meu Pai, loucos, como aquelas virgens loucas, meu Deus, que tinham cara de virgens, meu Pai. Meu Deus, mas eram loucas, estavam reprovadas. Nos faz ser virgens prudentes, prontas para encontrar com o noivo. E só quem vai entrar nas bodas do Cordeiro é aquele que ama, aquele que tem o amor, aquele que tem o que é eterno. Então, meu Deus, faz isso com o teu povo, meu Pai. Nós queremos ver uma igreja, meu Pai, madura, meu Pai. Nós queremos ver uma igreja não de meninos, não de crianças, mas uma igreja, meu Pai, de pessoas que conhecem, meu Pai, as épocas, os tempos, meu Pai. Que conhecem, meu Pai, verdadeiramente o valor da eternidade, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo teu Espírito, meu Deus, que nos revela a sua vontade. Muito obrigado. Te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus.